Educação clássica é coisa para criança? Até é, mas o trivial não. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores, eu sou cofundadora e diretora de currículo da Academia Dulcis Domus, uma plataforma de ensino à distância com aulas online, ao vivo, de todas as matérias em um ambiente seguro e livre de doutrinação ideológica. E eu sou a Ine Kettling, professora, escritora, pesquisadora das artes da linguagem, e aqui nós conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. E hoje o nosso assunto é educação clássica para criança. Aliás, esse assunto nós já começamos no nosso primeiro episódio, nosso episódio de retorno, que foi ao ar na semana passada. Então, se você perdeu esse episódio, nós falamos ali sobre um dos principais erros de quando as pessoas hoje tentam aplicar a educação clássica na sua rotina, né, com as suas crianças. Então, que seria memorizar listas de nomes, de fatos, de datas, enfim, informações que não fazem sentido algum para a criança. E é claro que a gente não está dizendo que a memorização não é importante, ela é sim, ela tem o seu lugar. Só que talvez você esteja fazendo isso de um jeito errado. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar o link aqui na descrição, e aí vale a pena você ir lá, ouvir o episódio 1, comentar, nós estamos adorando ver os comentários de vocês, porque aqui nós vamos continuar de onde paramos, não é isso, Bárbara? Sim, eu fiquei tão contente, a gente recebeu vários comentários, pessoas falando que acompanham o podcast lá desde o início, 6 anos atrás. Enfim, eu ainda quero responder. Então, gente, a gente quer mesmo assim ter esse contato próximo com vocês, então deixem perguntas aqui nos comentários também, dúvidas, enfim, que seja um espaço mesmo para a gente trocar ideias, compartilhar e estar mais próximos também, né? Então, semana passada a gente estava falando, né, que o Trivium e o Quadrivium não são um currículo completo em si, né? Nunca se pretendeu que a educação clássica se resumisse apenas a isso, né? Como se fosse o único caminho. Começa pelo Trivium, depois vai para o Quadrivium, e não tem nada antes disso, não tem nada depois disso, não. Existe um panorama bem mais amplo, né? As artes liberais, elas são uma parte relevante, muito importante, mas são uma parte dessa pintura. Bom, falando em pintura, achei interessante esse gancho, né? Porque hoje a gente vai começar com uma ilustração, que inclusive é daquele livro que foi lá da capa do nosso primeiro vídeo, A Tradição das Artes Liberais. E essa pintura ela vai nos ajudar a enxergar esse panorama que a Bárbara estava citando. Então a gente vai colocar aqui na tela e vai dar uma olhadinha nessa pintura. Isso, acho Achei que a gente muito pode pôr mais ou interessante. menos por aqui, ó. Deem uma olhada nessa ilustração aqui. Aqui tem uma ilustração que os autores apresentam bem no início aqui do livro, porque ela mostra, assim, com muita clareza esse paradigma da educação clássica. Então, começando ali, né, na base, a piedade, e depois a gente vai desenvolver isso daqui com vocês, até chegar lá na teologia, né? E é justamente por aqui que a gente vai começar, então, a nossa jornada, né? Vamos construir sobre a rocha, começar do início. Piedade. Piedade. E, assim, piedade. Eu acho que os ouvintes, eles nunca ouviram alguém falar, né, que a educação clássica começaria ali pela piedade, na ilustração, parece estar na raiz, né, na raiz daquela árvore. Pois é, tá E, vendo? Tenha assim, piedade. a piedade, porque eu sempre ouvi falar, quando falo em educação clássica, vem aquela tríade famosa, né, do bom, do belo e do verdadeiro. Então, não é sobre isso? Pois é. É muito interessante que você tenha mencionado, né? O bem, a beleza, a verdade. Eu mesmo, sempre que eu falo de educação clássica, eu falo disso. Hoje em dia eu tô até achando que tá ficando meio brega. Que tá todo mundo falando de belo, bom, verdadeiro. Ficou muito batido esse negócio. Mas O enfim. clichê da clichê, né? Mas assim, por que começar pela piedade? Sabe, um exemplo, sabe aquelas situações, se você já viu algum vídeo, que as crianças meio que olham para os pais para saber como reagir diante de alguma situação?
Então, pensa assim, tem um raio, por exemplo. E aí, se a mãe faz uma expressão de deslumbramento, tipo, uau, a criança fala, ah, tipo, legal, é pra ficar feliz agora. Ou então, se a mãe fica, ah, nossa, tipo, aquela cara de preocupação, socorro, a criança, de repente, até começa a chorar. Uma vez eu vi um vídeo engraçado, que era um menininho no colo do pai, coitado. Aí o pai passava, tipo, por uma porta, assim, e ele fingia que batia a cabeça do menino, mas não batia, sabe? Tipo, ele batia a mão e depois ele olhava para o menino e falava, ai, tadinho, meu filho, isso aqui. Aí o menino começava a chorar. Tipo, Só assim, pela reação. exato. É, porque ele chega a acreditar que ele se machucou porque o pai trata ele como se ele tivesse se machucado. É, tem uma história engraçada também da Juliana Poiari. Juliana está de licença maternidade, nossa coordenadora aqui da academia. Ela vai ouvir isso, vai saber que está sendo lembrada. Mas ela me contou que, sabe quando as crianças estão aprendendo a andar ainda e, enfim, cai no chão, aquela coisa, né? Às vezes chora. E ela criou uma técnica assim na casa dela para que isso fosse um momento normal do desenvolvimento, né? Caiu, levanta e tudo bem. Então, sempre que a criança caía, alguma das filhas dela, ela, ela pegava e celebrava. Tipo, assim, e a criança olhava aquilo e falava, e sorria também, tudo bem, sabe? E Tudo aí a bem. criança realmente só chorava quando estava doendo. Porque cair era uma coisa normal, assim, do dia a dia, que a mãe dela achava Natural. divertido. Não sei, a mãe dela celebrava junto com ela. E também, né? Se caiu é porque tentou, então vamos continuar, e é isso aí. Então, eu soube disso porque uma vez eu estava com ela no Clube da Floresta, que é esses encontros que a gente organiza, né, aqui em Curitiba, tem também no Rio, em Niterói, Ilhéus, Aqui na São Bahia, João, né? A gente procura promover esses encontros presenciais para as crianças estarem ao ar livre com os amigos, estudando a natureza ali em loco, né? Insetos, árvores, aves, enfim. E ela me contou isso, então, acho que era a pequenininha dela que agora já não é mais pequenininha, porque tem um pequenininho, né, que nasceu, e eu vi essa cena meio que acontecendo, ela foi me contando e tal. Mas é basicamente assim, por que eu tô falando tudo isso? Né? Porque a gente precisa ter muito claro que é uma grande responsabilidade educar uma criança. Então, a criança ela olha para você para saber como ela interpreta a realidade. É uma atitude de confiança total. E isso tem que ecoar assim, né, nos nossos ouvidos as palavras da Escritura, né? Quando nosso Senhor diz assim, né? O que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço a mó de um moinho e que o lançasse ao fundo do mar. Então, essa atitude das crianças, essa confiança total que eles depositam nos pais, é o que a gente pode chamar de piedade. É a virtude dos filhos, né? Essa atitude filial. No livro, né, se vocês não viram o episódio anterior, quando eu falar do o livro, é esse daqui, né? A Tradição das Artes Liberais, do Kevin Clark e Ravi Scott Jane, eles definem a piedade como dever, amor e respeito devidos a Deus, aos pais e às autoridades comunitárias, passadas e presentes. Isso implica cultivar fidelidade nos relacionamentos e compromisso com a própria tradição, historicamente situada em um tempo e lugar. Então, é muito bonito quando a gente pensa, né, nessa atitude filial, não só nesse sentido assim de pais e filhos, mas até nessa transmissão de um legado de uma civilização. Então, você transmitir para gerações futuras, né, os poetas que você ouviu, os pintores, cujas pinturas você apreciou, você não deixar morrer isso em você, você deixar isso continuar com essa atitude, né, de que você recebeu uma herança e que você não quer esconder isso debaixo da terra, mas você quer legar isso a outros. Mas voltando naquele exemplo que eu dei para você, né, da criança que olha para o pai para saber, né, se fica triste, se fica feliz, né? O Aristóteles, ele fala, né, que o objetivo da educação é fazer com que o estudante goste e desgoste do que deve, né? Olha só, diz assim, né, literalmente, ele precisa ser treinado para sentir prazer, agrado, nojo e ódio pelas coisas que são de fato prazerosas, agradáveis, nojentas e odiosas.
no fundo, é uma educação do amor. A gente está aprendendo o que a gente deve amar. O nosso, digamos que essa força que a gente tem para amar, ela precisa ser educada. E também, voltando na Sagrada Escritura, é a virtude central que reúne as outras, né? Diz lá em Colossenses. E acima de todas essas virtudes, revestivos do amor, que enfeixa todas elas em uma unidade perfeita. Assim, tem culturas, né, que você vê lá que é comum as pessoas comerem coisas diferentes, né? Então, a gente aqui na academia, por exemplo, a gente faz um sarau. Vocês sabem que a gente tem essas aulas online, mas as aulas elas são ao vivo, então os alunos estão ali em contato uns com os outros. E a gente procura que uma vez no mês a gente traga todos os alunos que quiserem para fazer apresentações. Então, a gente divide, né? Ah, essa vez vai ser essa região sul, outro vai ser a região centro-oeste. Então, os alunos dali apresentam. Então, um toca instrumento, o outro recita poesia. Teve os alunos agora de Florianópolis que montaram um filme, enfim, fizeram um curta-metragem com toda uma produção, tem trailer, teaser, tem de tudo. Enfim, e tem gente que conta piada. Mas esse momento, né, de convivência ainda que virtual, mas a gente está ali compartilhando e alegrando uns aos outros. E teve uma ocasião de um sarau desses, que tem uma família que eles são missionários em Madagascar. E o aluno veio demonstrar para a gente como se faz gafanhoto. Então, ele preparou lá o gafanhoto e disse que tem gosto de amendoim. Então, é isso aí, sabe? Então, assim, quando a gente é treinado desde pequeno, educado a gostar de gafanhoto, a gente come com prazer, com toda alegria e tudo bem, sabe? É neutro, né? Não é uma coisa boa, uma coisa ruim você comer aquilo ali. Mas é algo, só para você perceber como essa influência da nossa cultura, muitas vezes, assim, tem um peso enorme na maneira como a gente percebe o mundo à nossa volta. Então, cuidado, mais uma vez, né? A forma como a gente cuida das crianças, a forma como a gente orienta essas crianças. Era melhor cair na água do que fazer uma besteira. Porque, olha só, recentemente saiu um vídeo aí, né? Ficou famoso sobre adultização. Eu até assisti também. E você vê, né? Assim, tem muita gente que às vezes fala, poxa, mas a fulana ali tá com 13 anos e apareceu grávida. Poxa, mas será que não era mesmo essa mesma fulana que quando ela tinha 6 anos, ela dançava um tipo de música que insinuava certas coisas que não são adequadas e isso era aplaudido pela família da mesma fulana, né? Então, se a pessoa é treinada a gostar de músicas com linguajar obsceno, fica dançando alegremente ali ao som das expressões mais baixas, que, assim, não tem o mínimo respeito pela dignidade da mulher mesmo, né? Então, ela é treinada a gostar disso. Ela vai gostar disso, entende? Agora, voltando lá à sua pergunta, né? Parece que eu sumi total, né? Cadê o bem, a beleza e a verdade? Então, Deus é o sumo bem, a suma verdade, a suma beleza. Uma coisa ela é boa não porque eu gosto dela, ou porque eu me sinto bem, então isso aqui é bom. Não. Algo é bom na medida em que isso expressa ou não a bondade de Deus, porque Deus é o sumo bem, né? Então, e aqui que a piedade ajuda a gente, né? A ver que, bom, essa atitude filial, essa atitude de confiança, de, poxa, se a minha mãe está dizendo que isso aqui é uma coisa boa, isso é uma coisa boa. Se a minha mãe está dizendo que isso aqui é verdade, isso é verdade. Se a minha mãe está dizendo que isso aqui é bonito, isso é bonito. Sabe? É engraçado que a gente está falando sobre isso hoje. Eu tinha me preparado, né? Tinha dado uma organizada aqui nos pensamentos para esse episódio, montado o nosso roteiro ontem. E hoje, mais cedo, eu estava falando com a minha filha pequena, de 4 anos, sobre esse assunto, praticamente. Não exatamente isso, mas parecido. E eu vi claramente, assim, como o papel dos pais tem uma influência muito grande, né? Então, eu não vou saber transmitir exatamente o diálogo que eu tive com ela, mas em resumo era algo assim. Ela tem uma amiguinha, que ela é um pouco mais velha, que mora perto e tal, e
tá na moda do cropped, né? De usar a camisa mais acima, enfim, com a barriga de fora e tal. E aí, não sei o que foi que ela falou, que queria, não sei que ela ia colocar a camisa assim, não sei. Eu sei que eu falei, não, assim não fica bonito. É melhor quando a camisa fica mais compridinha. E eu falando que ficava mais elegante. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente dar esse tom positivo, não ficar, porque é feio botar a camisa para cima, porque é pecado. Porque... Não, não. Você é uma princesa, você é uma filha de Deus, tem que andar elegante, tem que andar bela. E isso é mais bonito, entende? Em vez de ficar falando, focando no sujo, não. O que é o bonito aqui, né? Eu tava falando com ela, mas eu podia perceber, assim, na carinha dela, que se eu não tivesse falado isso, assim, ela tinha achado legal a roupa da outra, sabe? Ela achou interessante, diferente, e também porque a menina é meio descolada, alegre, enfim, gosta de brincar com elas, enfim, uma pessoa comunicativa e tal. Então ela meio que associou de alguma maneira isso a uma coisa legal, porque aquela pessoa é legal. E eu falei, não, é mais elegante assim, eu sei que. E ela não eu percebi assim na cara dela que ela não sabia direito se ela dizia para mim se eu gosto, se eu não gosto, mas ela foi, entendeu? Ela foi ouvindo o que eu estava dizendo. Isso é uma responsabilidade muito grande, gente. Responsabilidade, né? Ser responsável é o quê? É você responder por algo, no caso, por alguém, pelo seu filho, mas quem responde a alguém, né? Então, eu respondo pelas minhas filhas, eu respondo pelo meu filho, a quem? Eu respondo a Deus. Deus me confiou essas crianças. E o que eu tenho que fazer é fazer o melhor possível nas circunstâncias que eu tenho. Mas eu respondo por eles. E como disse São João da Cruz, né, no último dia seremos julgados pelo amor. Como que eu amei? Com obras, com verdade, a minha família. Enfim, então, assim, né, o bem, a beleza e a verdade que você falava ali, eles precisam ser transmitidos. Eu preciso dizer para minha filha o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. E para isso eu preciso que a minha filha confie em mim, que ela tenha piedade, essa atitude filial mesmo. Por isso começa aí. É interessante. Eu realmente não tinha ainda parado assim para pensar, né, nessa perspectiva, mas realmente se a criança ela não tiver primeiro essa piedade, essa confiança, a tendência é que ela rejeite, né? Rejeite tudo que os pais falarem. E aí, trazendo isso até assim para a educação, então, a escritura mesmo vai falar, né, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aí pega essa reverência filial que você mencionava, né? Então, quando a gente pensa nisso, nesse princípio da sabedoria, exige de nós uma humildade, né? Envolve aí o exercício da humildade, que também é o que vai ali proporcionar uma condição de aprendizagem verdadeira. A Karen Glass, ela resumiu bem essa ideia, né, da humildade como um caminho inicial ali do aprendizado mesmo, em Consider This, Charlotte Mason and the Classical Tradition. Então, ela falou o seguinte, que a condição de humildade, de saber que não sabemos, é uma condição que precisa estar presente para que a aprendizagem verdadeira aconteça. Então, nossa educação ela deveria nos ajudar a permanecer nesse estado intelectual de saber que existem coisas que nós não sabemos. Porque assim que passamos dessa sensação de não saber para uma sensação de saber, como o clássico sabe tudo, nós deixamos de estar abertos a mais instrução. O contrário, né? Se somos humildes, aí sim nós somos ensináveis. Se não somos humildes, não somos ensináveis. Isso meio que também ali se relaciona com a própria teoria do não saber de Sócrates, né? Mas, bom, vamos em frente. E aí, o que vem depois? Vamos colocar de novo a nossa ilustração? Vamos Vamos sim. colocar. Então, a gente viu que a piedade, ela está ali na base, né, nas raízes, no tronco da nossa árvore. E aí você mencionou no episódio anterior que a gente falaria da ginástica e da música, é isso que vem em seguida. Sim. E aí que eu falo, né? Pode parecer uma coisa boba, assim, não, você vem aqui, vem ouvir um podcast procurando, talvez, assim, uma coisa elevada, né? Educação clássica para crianças, o que será que vai vir, né? Como ensinar latim para o seu filho de 3 anos? E eu digo que você tem que falar de ginástica e de música. Como assim, né?
Mas não sou eu quem está falando isso, é Platão. Não que você tenha que seguir tudo o que ele disse, claro. Né? Isso é uma coisa que tem que ficar bem, assim, na sua cabeça. Enfatizada, né? Porque não é porque Platão disse que está certo, tá? Mas é natural, né? Que, assim, quando a gente começa a estudar a educação clássica, a gente quer saber o que diziam os clássicos, né? Os gregos, né? Na Grécia Antiga, enfim. O que diziam os medievais. E aí, quando você vai nos escritos dos clássicos, aí que vem o negócio, né? Porque você vai pegar Platão, vai pegar Aristóteles, outros, e você não vai encontrar algo parecido que a gente vê na forma como muitas pessoas implementam a educação clássica hoje, que é aquela abordagem das fases, né? Fase da gramática, fase da lógica, fase da retórica. Então, você não vai pegar lá a República de Platão e pegar uma sugestão, né? Vamos começar aqui com essa fase e a gente vai seguir dessa maneira para adaptar a gramática do Trivium para crianças pequenas. Não, ele não vai fazer isso. O que o Platão diz? Ele diz assim, abre aspas, tá? A ginástica, bem como a música, deve iniciar-se nos primeiros anos. O treinamento nela deve ser diligente e deve continuar por toda a vida. Aí você lê um negócio desse, você para, putz, mas tem tanto tempo que eu não vou na academia. É verdade. Inclusive, a gente tem um episódio antigo que foi sobre esse tema, né? O tema da paideia Sim, grega, que foi com uma entrevista com a professora Mariana Braga. Nossa, esse episódio é muito bom. Se eu não me engano, ele tem mais de 50 minutos, mas ele é excelente, assim, para você aprofundar sobre esse tema. A gente também pode deixar o link aqui na descrição para vocês. Só que eu lembro que você falava no nosso primeiro episódio, né, que dentro da tradição clássica, a ginástica, a música, elas tinham um significado mais amplo do que o que a gente costuma usar. Assim como você deu o exemplo da gramática também, que é completamente diferente do que a gente poderia imaginar. isso. Então, assim, acho que a gente tem que fazer um exercício. Né? Então, imagina que você não sabe o significado de ginástica, você não sabe o significado de música, e eu vou te apresentar agora o que elas significam. Porque é igual, sei lá, né? Sei, uma palavra que pode ter vários significados, enfim. Então, o treinamento na ginástica, ele cuida do condicionamento físico da criança. Né? Então, os autores, eles apontam isso aqui de uma forma bem clara, e aqui é muito parecido com o sentido que a gente normalmente atribui a essa palavra mesmo, né? Então, você vai ter ali competições, luta, natação, corrida, começando nos fundamentos do controle do próprio corpo. Só que o negócio aqui, muita gente, hoje em dia, vê isso como uma coisa extra, como uma coisa complementar. Do tipo, se der tempo, a gente faz. Se sobrar um dinheirinho, a gente dá um jeito. E isso é muito complicado. Você nunca chega para a pessoa e fala assim: ah, seu filho está indo mal em matemática. Aí você fala: não, realmente, se sobrar um dinheirinho, a gente dá um jeito. Oi? Não, ninguém faz isso, né? É. Por quê? Porque tem uma ideia antropológica errada. E quando eu falo de antropologia, por favor, não saiam correndo, não se assustem. Antropologia é só a visão do que é a pessoa, tá? Antropos, o homem. O que é um homem? O que é esse ser humano que está aqui na minha frente? A minha visão do que é esse ser humano está errada quando eu acho que a ginástica está no segundo plano. Por quê? Porque a ginástica, ela não é só educação física. Nós somos um composto de corpo e alma, que estão muito relacionados. Então, essa educação ginástica, ela é parte essencial da formação da pessoa completa, essa pessoa composta de corpo e alma. Então, educação não é só uma coisa que se refere à minha mente, ao meu intelecto, né, como se eu fosse um intelecto guardado numa caixinha, que é o meu corpo. Não, o meu corpo também sou eu. Eu sou essa pessoa feita de corpo e alma.
Então pensa, né? Toda pedagogia, sempre que a gente vai falar de um método de educação, uma proposta, enfim, uma abordagem pedagógica, ela parte de uma visão da pessoa, né? Se você entende que a criança é uma máquina, se a sua visão antropológica é de que a criança é uma máquina, então você vai tratá-la como uma máquina, você vai treiná-la como uma máquina. Então, o que uma máquina precisa? Precisa de pausas, né? Se você deixar ela ligada o dia inteiro, vai pifar. Então tem que ter um recreio. Né? Ela precisa de alimentação, né? Uma maquininha tem que carregar na tomada, né? De vez em quando. Então precisa alguma limpeza, algum asseio, né? Se você ficar, sei lá, com o seu dedo cheio de gordura digitando no teclado, vai ter uma hora que os botões não vão funcionar direito. Então precisa ali de alguma higiene, enfim. Então se aquela criança é uma máquina, mais ou menos isso aí vai dar conta. Então, uma educação que tivesse em conta esses elementos, né? Despeja ali as informações que ela precisa para processar e vamos embora. Agora, e se a criança não é uma máquina? E se a minha visão de ser humano, minha visão de antropológica é de que ela é composta de corpo e alma, criada à imagem de Deus, chamada a contemplar a face de Deus eternamente? Bom, aí é diferente, não é só tomar banho, alimentar e descansar não vai ser suficiente, vou precisar de outra estratégia. Então, é muito interessante, assim, né, que a gente pense na implicação que o nosso corpo tem na nossa alma também. O próprio Aristóteles, ele falava assim, ó, que, ó, um homem com o corpo indisciplinado, é normal que esse sujeito ache difícil ser corajoso. Como assim? Ele não tem o controle do próprio corpo. Mas isso aí não é uma coisa só do corpo? Como é que isso está impactando se ele é corajoso ou não? É claro que está impactando, porque o corpo e a alma, eles estão unidos, né? Os autores falam assim, de uma tal forma que se você fracassa em cultivar um deles, seja o corpo, a alma, você fracassou em cultivar a pessoa inteira. Eu não tenho como imagina, se você está se afogando, eu não tenho como salvar meia Anne Kathleen. Ou eu salvo a Anne Kathleen, ou eu salvo a Anne Kathleen. Então eu preciso ter esse olhar na pessoa inteira. E o corpo também é essencial nesse caminho. Né? Quando fala assim, né, que o Aristóteles falava sobre essa questão de um corpo indisciplinado, um homem que tem um corpo indisciplinado é difícil ser corajoso, isso me fez, assim, fez total sentido e me fez pensar, por exemplo, no jejum. Né, que o jejum é esse exercício, né, que é um ótimo exemplo do domínio do corpo, desse senhorio, do domínio de si mesmo, principalmente porque o jejum lida ali com a questão da gula, que vem um prazer imediato, então realmente exige uma fortaleza do homem e um domínio de si. Sim. É isso, a gente pensa, né, ainda né, nesse ponto de vista espiritual que você falava, né? A própria Charlotte Mason, quando ela fala de educação física, a visão dela da educação física se baseia na ideia de que eu não sou dona de mim mesma. Você não é dona de você mesma. Aí ela fala, né, que os gregos, olha, ela fala dos gregos, e ela fala claramente dessa educação ginástica, né, que os gregos treinavam os seus corpos ali desde a infância para quê? Para serem heróis. E para que eles queriam ser heróis? Para estar prontos para as tarefas que os deuses lhes impunham. E ela pega essa ideia e traz isso para a nossa vida cristã, né? Falando que o objetivo dessa educação do corpo, da ginástica, tem que ser preparar o nosso corpo para servir, para estar apto para qualquer missão que Deus dê para a gente. Né? Então, não é um ato de egoísmo, simplesmente, é estar preparado. Assim como a gente cultiva a nossa mente para dar as respostas, para defender a nossa fé, aquilo que a gente acredita, a gente também tem que cultivar as nossas habilidades, o nosso corpo, a nossa destreza, a nossa flexibilidade, para conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue, também com o nosso corpo. Verdade. Bom, mas a gente vai falar agora um pouquinho também sobre a parte da educação musical. Nós temos uma missão de não tomar tanto tempo de vocês, mas às vezes a gente falha um pouquinho nessa missão. Então, vamos falar um pouquinho
desse outro ponto, que vem logo ali, veio a piedade, a ginástica e agora a música. Sim. Então, se a gente está falando de corpo, agora a gente vai falar de coração. Porque, olha, assim, não sei se você já percebeu isso, né? Talvez sim, porque eu sei que você canta. E a música, ela chega em alguns lugares, assim, na nossa alma, que um discurso não chega, que às vezes um livro não chega. A música, ela fala com o coração humano de uma maneira muito própria. Mas aqui eu não estou falando só de música, de instrumentos, não. A gente está falando, né, daquilo que os gregos chamavam, né, de educação musical, incluía tudo aquilo que vinha das musas. Então, a poesia, o teatro, as belas artes, até história, geografia, literatura, né, de uma forma geral. Então, até a gente tem um curso aqui na Academia DD que a gente chama de Clube Musique, porque é a palavra grega para essa educação musical. Então, os alunos eles se encontram 2 vezes na semana, tem apreciação de obras de arte. A cada trimestre vai mudando, né? O pintor, e eles vão conhecendo o estilo daquele pintor através das obras, conhecem a biografia. Aí tem um compositor por trimestre também. Eles escutam as peças, conhecem aquele compositor. É muito bonitinho, né? Enfim, aquela educação que a gente pensa, poxa, eu queria que isso tivesse acontecido comigo, né? Quando eu era criança. Até porque aqui na academia, como a gente tem as aulas de história, o ciclo que está sendo estudado em história impacta as outras matérias também. Então, você que dá aula de arte da linguagem sabe que vocês estão esse ano só estudando poetas do século XX, porque a gente está, nesse momento, estudando história. Também lá, os compositores e os pintores do musiquê são do século XX. Então, é muito interessante você ver, né, como a história, aquilo que estava acontecendo na época, impactou a arte, e ao mesmo tempo como a arte também influenciou a história, a forma como as pessoas percebiam o que estava acontecendo. É como se abrisse assim uma janela, e a história não é só assim uma lista de fatos, um monte de coisa. Já não é, né? Porque nas nossas aulas a gente usa livros vivos, você consegue mergulhar e, enfim, ver você ali naquela cena. A gente vai ter ocasião depois para falar, né, de como ensinar história. Estou tão contente com esse podcast, né, que a gente voltou, que a gente precisa falar de tanta coisa, né? Mas é bom que a gente coloque as bases. Então, penso que essa ideia, né, de iniciar com a tradição das artes liberais, seja um bom caminho para a gente partir de uma base comum e depois ir detalhando pormenorizadamente cada matéria. Mas fica o convite também para vocês aí que queiram conhecer o Clube Musique. A gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo uma página para vocês saberem tudo sobre isso. E o que mais? Voltando ao nosso assunto. Assim, na antiguidade, então, assim, as crianças, como que era a educação delas? Bom, educação física, canto, memorização de poesia, aí tá vendo? Tem memorização. Teatro, né? Essa imitação, essa atuação dramática, pintura, escultura, aprender os grandes feitos do passado, enfim, observação do mundo natural. Agora, a diferença é que aqui a gente está falando de uma fase que não é tão preocupada assim com uma análise desse conteúdo, sabe? Que eu vou explicar isso para vocês de uma maneira mais concreta. Uma coisa é pegar um exemplo assim da astronomia, que até os autores desse livro falam, né? A astronomia pode fazer parte da educação musical também, embora ela seja uma arte liberal, que está lá no quadrívio, né, que vai ser vista mais para frente. Agora, quando eu for ver a astronomia enquanto arte liberal, eu vou ter um olhar para ela. Eu vou ter um conteúdo que eu preciso aprender de uma certa maneira. Agora, isso é diferente de eu simplesmente deitar na grama, olhar para o céu e me maravilhar, como naquela cantiga em inglês, né? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Em português isso não é tão legal, brilha, brilha, estrelinha. Essa segunda parte, how I wonder, seria eu me pergunto o que você é. Agora,
I wonder, essa palavra de wonder é de maravilha. Então, eu me maravilho, eu me deslumbro, e por isso eu me pergunto, essa estrela está brilhando, gente, que negócio é esse? Esse negócio de outro mundo. Então, eu estou impactada, e isso alcançou não a minha mente, simplesmente, mas isso me afetou, literalmente, porque mexeu com os meus afetos. E por isso eu fiquei nessa, sabe, nessa circunstância de uau! Então, essa educação musical, né, se a gente pega aqui, né, o trecho do livro especificamente, olha que bonito que eles falam, né? A educação musical é uma arte do espírito. Executada corretamente, dá afinação à alma e torna a pessoa receptiva à verdade e ao bem. Aristóteles se baseará nessa ideia, dizendo que a educação musical desenvolve o que ele chama de intuição, a faculdade humana mediante a qual extraímos todos os primeiros princípios para tudo, da moral à metafísica. Portanto, na própria fonte da tradição educacional clássica, encontramos a importância formativa e basilar de uma alma corretamente afinada. Enfim, a gente está falando aqui, né, de uma educação do coração. E mais à frente, eles vão falar de Lewis, C.S. Lewis, né, que é o autor das Crônicas de Nárnia também, que ele fala assim, ó, o autor se referindo a Lewis. Para Lewis, a educação musical não é uma vitrine decorativa para o nosso programa educacional. É essencial e basilar. Sem uma imaginação moral bem abastecida, sem um sentimento treinado, sem um coração, não há desenvolvimento humano. Pode-se, inclusive, dizer, escreve Lewis, que é por esse elemento médio, o coração, que um homem é um homem. Pois pelo seu intelecto ele é mero espírito, pelo seu apetite, mero animal. Então, o treinamento musical é voltado para a formação desse elemento médio, o coração, a imaginação moral. Quando a gente fala de imaginação moral, a gente tem até alguns episódios anteriores, gente, eu queria listar aqui para vocês, caso vocês não conheçam, ou tem tempo já que você ouviu, não lembra. Tem um que a gente fala sobre como e por que ler contos de fada. Tem um que fala também sobre educar na fantasia, que foi uma entrevista com o Guilherme Freire. A gente vai deixar tudo isso linkado aqui. Esse Educar na Fantasia, então, acho que tem 2 horas de entrevista lá falando. E é maravilhoso. Você vê, assim, como encontrar o evangelho nos contos de fada, por exemplo. Mas não vou entrar nesse assunto agora, que senão a gente não vai embora e não consegue concluir. Mas, basicamente, uma história, ela vai treinando, ela vai educando o nosso coração para ele discernir o que é o belo, o que é o feio, o que é o verdadeiro, o que é o mentiroso, o que é bom, o que é mal. Então, uma coisa é eu pegar poesias, eu pegar, sei lá, teatro, ou o estudo da história, por exemplo, com uma visão de conteúdo, você tem que aprender isso, 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 isso e aquilo. E outra coisa é você aproveitar essas oportunidades para educar o coração. Então, sei lá, um livro de história, por exemplo, o que eu posso aprender com os feitos de Carlos Magno? O que eu posso aprender com esse ou aquele governante? Ou o que não fazer também com Napoleão, sei lá, né? Como não ser orgulhoso. Enfim, mas... Então, a gente está falando aqui de um período, de um momento na educação das crianças em que a gente precisa dessa educação dos afetos, né? Dessa ordenação dos amores propriamente, que era aquilo que a gente falava lá no início. Não sei se ficou claro, Anne. Às vezes eu me empolgo um pouco e pode ser que tenha ficado confuso. Não, ficou assim. Enquanto você falava, eu lembrava até dos meus alunos que estão lendo a Odisseia, né, contada por Ruth Rocha, e eles ficaram levantando esse questionamento com relação a Ulisses. Como Ulisses foi orgulhoso e, ao invés de sair da ilha, ele precisou falar para o Ciclope que era ele. E isso, né, tudo que isso causou
por causa de uma atitude orgulhosa. Então, eles refletem realmente, assim, se colocam no lugar. E eu acho, assim, isso fantástico, realmente. Tentar se colocar naquele momento, naquela história e pensar nas próprias ações, enfim. E refletir, também quando você falava sobre a questão da formação imaginária, né, do imaginário das crianças, aí tem uma frase do John Senior que ele fala justamente isso, que a gente, claro que a gente quer imprimir as grandes ideias dos clássicos nas crianças, né, nos nossos filhos, mas para eles essas ideias crescerem, elas precisam encontrar ali um solo imaginativo que vem de onde? Vem das fábulas, vai vir dos contos, das rimas, das aventuras. Então, a gente pensa ali nos irmãos Grimm, no Hans Andersen, no Dickens. Enfim, realmente tem muito assunto para a gente falar. Sim, é essa ideia, né, de que você não tem como, né, cair de paraquedas, assim. Toma aqui, vai ler Orgulho e Preconceito. Pega um adolescente. Sim. Poxa, mas eu não tenho as enzimas para digerir. Eu preciso das enzimas. Então, o que a Jane Austen leu, né, para poder escrever Orgulho e Preconceito? Enfim, ela ouviu Contos de Fadas, ela ouviu Fábulas de Esopo, e a gente precisa assentar bem essas bases da educação quando as crianças são pequenas ainda. E aí os autores eles até colocam assim, poxa, então é como se você tivesse, talvez se você chegasse, né, para um professor que está pensando muito naquela ideia ainda, né, da fase da gramática, poxa, mas você está me dando mais um trabalho agora, além de tudo que eu tenho para fazer? Porque nos Estados Unidos ficou muito assim, né? Como eu falei na semana passada, essa ideia de trazer o Trivium para crianças pequenas e vamos, já que eu tenho que aprender a gramática, então vamos lá, a gramática da matemática, a gramática da história, a gramática da ciência, a gramática do sei lá o quê. Não, e como falou, né? Você vai ver, os antigos não tinha isso, não. Tinha pirade, ginástica, música. Mas e aí o que eles propõem é que, na verdade, o que teve foi uma confusão de termos. Porque se você vai ver os antigos, eles também é importante poesia, é importante memorização, é importante ampliar o vocabulário das crianças, mas o nome disso não é gramática. O nome disso não é fase da gramática. O nome disso é educação musical, né? Porque a gente está expondo ali as crianças as artes das musas, que é o que eu dizia também, né? Enfim. E para usar a imagem, né, que os autores apontam aqui também, a ginástica e a educação musical são esse solo fértil, né, para que as raízes das artes liberais possam crescer. E esse é um assunto maravilhoso, mas justamente por isso é que ele vai ficar para a próxima semana, né, para que a gente possa ter tempo de se debruçar sobre isso com calma. E esperamos que vocês tenham gostado também desse episódio. Com certeza. Então, obrigada por você nos acompanhar até aqui. E se você ouviu esse episódio até o final, deixe um comentário contando onde você estava enquanto você ouvia esse episódio. Eu já confessei aqui que eu ouço os episódios dobrando roupa, né? Então, conta pra gente também o que você estava fazendo. Na semana que vem nós temos um encontro marcado, mas enquanto isso, sigamos o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação a ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar as crianças a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, os pequenos esforços, eles serão honrados com grandes recompensas. E percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Vemos vocês na próxima semana. Tchau, tchau!